Olá, esse é o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. O programa Nosso Direito é uma produção do Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de uma ilustre professora desta casa, recém-contratada, mas uma brilhante professora, encontrada pelo nosso chefe do departamento, o professor Fernando Passo, que é a professora Regiane Margonar. A professora Regiane, ela é titular da cadeira de Direito Processual 2 aqui do curso de Direito da Uniara, voltado para os alunos do terceiro ano do curso de Direito, e também é mestre em Direito, especialista em Direito, e tem uma obra editada sobre o empregado portador do HIV. E é esse o nosso tema do programa de hoje. Nós vamos conversar com a professora Regiane exatamente sobre essa questão de direito trabalhista que trata do empregado portador do vírus HIV. Professora Regiane, muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa Nosso Direito. Eu começo perguntando à senhora o seguinte: o empregado portador do vírus HIV, ele tem a estabilidade no emprego, ou essa anomalia, essa doença, melhor dizendo, pode provocar uma instabilidade no seu emprego? O empregado portador do vírus HIV, ele não tem estabilidade no emprego. Isso significa que o empregador pode dispensar o empregado portador do vírus HIV. Ao contrário aí do que acontece com a gestante, com o dirigente sindical, ele não tem qualquer tipo de estabilidade. Então, ele pode ser dispensado. O que acontece é a proibição da dispensa em razão da discriminação pelo simples fato dele ser soro positivo. Perfeito, quer dizer, se por um lado ele não tem a estabilidade pelo fato de ser soro positivo, mas por outro lado também ele não pode ser dispensado só por esta causa. Exatamente, a Constituição Federal aí ela proíbe a discriminação, qualquer tipo de discriminação. Então o empregador ele não pode abusar do seu direito potestativo de resilir o contrato de trabalho com o empregado tão somente pelo fato dele ser soro positivo. Em razão da soropositividade, isso não é possível, é proibido, portanto não pode ser dispensado por essa razão. Mas se for algum outro motivo, aí tudo bem, pois ele não tem estabilidade. Os motivos, digamos, normais de qualquer trabalhador. Exatamente. Esses motivos normais, vamos dizer assim, claro, pode atingir o portador do HIV, mas não propriamente pelo fato dele ser portador do HIV. Agora, professora, na prática é um pouco difícil a demonstração desta situação. Quer dizer, às vezes o empregado é dispensado por conta de ser portador do HIV. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa e até mesmo as empresas, de certa forma, não trazem uma valorização desse profissional, mas ele provar isso na prática é bastante difícil, né? Como é que ele pode fazer essa prova de que ele foi dispensado por conta de ser portador do vírus HIV, professora? Sim, esse é o grande problema da questão. É muito difícil a prova da discriminação. A discriminação não deixa recibo, não deixa contrafé. Então, realmente, aí o ponto mais complexo da questão é como provar. Em razão disso, há inúmeras decisões judiciais presumindo a existência da discriminação. Então, em caso como esse, assim, no caso do portador do vírus HIV, é o empregador quem deve demonstrar, trazer elementos de que não houve a discriminação, pois provar a discriminação é realmente difícil. Muito difícil. Quer dizer, para o nosso telespectador poder entender, uma vez que o empregado foi dispensado, sem uma demonstração de que ele tenha praticado alguma falta grave, abandonou o serviço, ou enfim, qualquer coisa dentro daquelas elencadas na lei que pode ser usada contra qualquer empregado, independentemente de ser ou não portador do vírus HIV, se o empregador não demonstrar que houve essa falta, presume então que a dispensa foi realmente por conta dele ser portador do HIV. A prova é do empregador. Existem diversas decisões judiciais nesse sentido. Então, o empregador, por exemplo, ele pode demonstrar que ele desconhecia o estado de soropositividade do empregado, ou mesmo que, diante de uma reestruturação da empresa, diversos outros empregados também foram dispensados. Então, é mais fácil para o empregador demonstrar que não houve a discriminação. Então, essas decisões judiciais diversas, elas presumem aí a existência da discriminação quando o empregado é portador do vírus HIV, mas ainda não existe aí uma certeza a respeito disso. Entendi. Então, agora, professor, e uma questão que me vem agora à mente é a seguinte: e uma vez demonstrado que esse empregado foi dispensado por ser
soro positivo, por ser portador do vírus HIV, qual é o direito dele? Ele tem direito a voltar ao trabalho, a ser reintegrado ao trabalho, ou o direito dele é indenização, é um valor que ele recebe por conta dessa discriminação? Sim, deve se dar preferência à reintegração. Por quê? Porque o trabalho é um direito humano fundamental, é no trabalho que a pessoa aí evolui, não só em razão da questão salarial, é no trabalho que a pessoa mantém as suas relações sociais, então é um direito humano fundamental. Em razão disso, a reintegração, ela está em primeiro lugar. Ocorre que muitas vezes não é possível falar em reintegração dado o grau de animosidade entre empregado e empregador, principalmente quando o empregador for pessoa física. É verdade. Então, cria um clima ruim, né? Exatamente. O empregador sendo pessoa física e havendo aí um grande conflito entre as partes, não é aconselhável reintegração, porque isso não é possível na prática. Vai ser pior, talvez, exatamente. Até para o próprio empregado, na vai prática, sofrer novas humilhações, etc. Exatamente. Então, em situações como essas, a indenização deve preponderar. E o valor dessa indenização, professora? Como é que se calcula o valor? É por tempo de serviço? É pelo salário que ele ganhava? Como é que se calcula o valor dessa indenização? Então, a indenização, ela dependerá muito do que aconteceu e da capacidade econômica da empresa. Por exemplo, uma empresa de grande porte, o valor da indenização deve ser maior. Por quê? Porque existe aí a função pedagógica dessa indenização para evitar que o empregador reitere, repita... E outras empresas também. Exatamente. Repita aí a mesma atitude discriminatória. Então, deve ter essa função pedagógica, então a capacidade econômica da empresa deve influenciar. Mas não é só isso que deve influenciar o valor da indenização. Depende muito do que aconteceu no caso concreto. Vamos imaginar o seguinte, o empregado foi simplesmente dispensado em razão da discriminação. É um fato que não merece aprovação do direito, nós já comentamos, mas muito pior seria, por exemplo, se antes da dispensa discriminatória, o empregador retirasse desse empregado todas as suas funções. Imaginemos uma situação, deixar o empregado numa sala fechada, Entendi. Sem ter tarefas a realizar. Entendi. Ou ele era um chefe, foi reduzido para um cargo menor por conta disso. Anulou as funções, deixa ele lá sentado no corredor, passando uma situação Sofreu vexatória. Então, o caso concreto também vai influenciar no valor da indenização. Além da capacidade econômica das partes, né? Uhum. Sem que isso também, sem que o empregado, portador do vírus HIV, tenha um enriquecimento sem causa. Perfeito. Em razão aí desse fato. Deve existir aí um equilíbrio. Isso aí quer dizer, não há uma tabela então, né? Cada caso é um caso. Não defendo essa ideia, não. Tá. Agora, professora, uma questão. Imaginemos que quem provocou a discriminação, de não mandar embora, evidentemente, porque não teria poder para isso, mas é um colega de trabalho. Imaginemos que até mesmo um superior, mas não o dono da empresa, acabou humilhando ou provocando alguma discriminação, ou como a senhora colocou, fez com que esse funcionário portador do vírus HIV ficasse num local fechado, sozinho, sem contato com mais ninguém, foi transferido de função ou qualquer coisa nesse sentido. Quando a discriminação ocorre por conta de um colega de trabalho, o patrão, o chefe, né, o dono da empresa, ele tem responsabilidade por isso? Sim, o empregador, ele responde pelos atos dos seus empregados. Então, apenas para a gente exemplificar aqui numa situação fora do trabalho e depois a gente volta para a questão do empregado portador do vírus HIV. Vamos imaginar o seguinte, o senhor é cliente de um restaurante, vá até o restaurante jantar e deixa o carro com o manobrista. O manobrista, empregado do restaurante, causa danos ao carro do senhor. O restaurante, no caso, vai responder pelos danos causados ao cliente, no caso, ao senhor. Então, da mesma maneira, quando a vítima for outro empregado, o empregador também terá a responsabilidade por esses atos. Ele deveria ter tomado alguma atitude, ter chamado a atenção, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, essa responsabilidade é objetiva, quer dizer, independe da existência de culpa. Ainda que o empregador não tenha tido culpa em relação ao ato faltoso desse colega de trabalho que menosprezou, que humilhou o portador do vírus HIV, ainda que ele não tenha culpa, ainda assim ele é responsável por esse ato discriminatório. Entendi. E aí cai naquela questão da indenização, vai ter que pagar a indenização. Sim, se houve o dano, há também a contrapartida dessa reparação, né?
O que acontece é que, no caso do empregador, ele tem direito de regresso... Depois cobrar de quem causou. De quem causou o dano. Mas aí a gente deve fazer uma adaptação aí com as regras da CLT, que diz que o empregado, nesse caso, deve existir o dolo do empregado, ou seja, certo. A intenção, esse empregado, esse colega de trabalho que causou o dano, ele deve ter tido a intenção de prejudicar. A não ser que existisse aí um contrato prévio entre as partes, entre o colega de trabalho que causou o dano e a empresa, no sentido de que... Ele responderia caso acontecesse esse fato. Mesmo que por culpa, exatamente. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de uma ilustre professora desta casa, que é a professora doutora Regiane Margonar Reis. A professora Regiane é titular da cadeira de Processo Civil aqui do curso de Direito da Uniara e escreveu um livro sobre o empregado portador do HIV. Professora, nós estamos falando então de estabilidade no emprego do portador do vírus do HIV, mas a legislação brasileira ela traz a possibilidade do chamado contrato de experiência, né? Qualquer empresa, independentemente de que tipo de empresa estejamos falando, ela pode contratar um funcionário no contrato de experiência, que é um período curto, para ver se o funcionário realmente atende àquelas necessidades, etc. Como é que se dá isso com relação ao portador do vírus HIV? Quer dizer, imaginemos que no contrato de experiência o empregador toma conhecimento que o empregado é portador do vírus do HIV. Ele pode ser dispensado assim que termina o contrato de experiência? Como é que funciona isso? Sim, a gente tem que pensar qual o objetivo, qual a finalidade social da lei quando ela trouxe aí a questão do contrato de experiência. Então, a finalidade da lei é que o empregador possa verificar a aptidão do empregado para o exercício da função. Então, essa é a finalidade social da lei, essa é a finalidade do contrato de experiência. Caso o empregado portador do vírus HIV seja dispensado tão simplesmente em razão da soropositividade, isso não é possível porque seria discriminatório. Então, sendo também no caso do contrato de experiência, existe aí a questão da aptidão para a função. O empregador deve verificar a aptidão do empregado para a função. E então ele não pode ser dispensado em razão da discriminação. Isso geraria aí, dependendo do caso concreto, reintegração ou indenização. Agora, professor, uma coisa então que me vem à mente. Se o empregador, ele tem então a obrigação de contratar, se o empregado preenche os requisitos da empresa, as aptidões necessárias, etc., ele tem a obrigação de contratar, mesmo terminando um contrato de experiência. Eu pergunto, a gente até vê isso acontecer na prática, até anúncios de jornais trazem isso. O empregador pode exigir, quando da contratação, ainda que num contrato de experiência, comprovação de que aquela pessoa não é portadora do vírus HIV? Pode mandar fazer teste? Sim, na verdade não pode, porque a Constituição Federal garante aí o direito à privacidade. Essa questão da soropositividade diz respeito aí à privacidade do empregado. Então ele tem o direito de não revelar aí a sua condição de soropositivo. Até mesmo porque não se transmite o vírus da AIDS através aí do contato normal do trabalho. Então, não existe aí uma razão para que Entendi. Um direito maior coletivo. Exatamente, que possa aí modificar aí o direito à
privacidade. Então, isso não é possível. Então, o empregador não pode exigir do empregado ou mesmo do candidato a exigência de teste, ele não pode exigir os testes do HIV. E o que acontece, infelizmente, na prática é que muitas pessoas, precisando do trabalho, acabam aceitando, se submetem a essa situação, mas o ordenamento jurídico brasileiro não prestigia essa conduta. E a senhora bem colocou, né? Na verdade, o simples contato físico, a presença no mesmo ambiente de trabalho, por si só, não é um ato que coloca em risco os demais funcionários da empresa. De forma alguma. Então, por isso, não se faz possível exigir esse exame sob o argumento de que estaria colocando em risco os demais funcionários, porque isso não é verdadeiro. Agora, perguntaria, e uma vez ocorrendo a discriminação, esse processo na justiça, ele tem alguma preferência de julgamento, de pauta, de andamento? Acontece, por exemplo, no caso dos idosos ou casos previdenciários. Nesse caso, vai ter alguma preferência, professora? Existe uma decisão recente do STJ dando preferência a processos judiciais de portadores do vírus HIV, mas não só, também de pessoas que sofrem do mal de Alzheimer, pessoas que sofrem de câncer. Então, esses problemas aí têm tido uma atenção especial do Poder Judiciário, e existe aí essa decisão recente, cerca de 2 meses, do STJ, garantindo aí a preferência à tramitação de processos judiciais de portadores do vírus HIV. Isso faz com que a duração média do processo caia pela metade. Perfeito. E interessante que a pessoa não precisa estar discutindo algo relacionado diretamente com a AIDS, ou mesmo no caso das pessoas que sofrem com câncer, mal de Alzheimer, algo relacionado diretamente à doença. Pode ser qualquer outro tipo de questão, por exemplo, um acidente de trânsito, e ainda assim existe aí essa prioridade na tramitação dos processos judiciais. Entendi. A senhora mencionou outras doenças, né? Câncer e mal de Alzheimer. Eu perguntaria, interessante a nossa sociedade, existe toda essa discriminação em relação ao empregado portador do vírus da AIDS, mas a gente às vezes não percebe isso com relação a outras doenças, né? A senhora que pesquisou, fez uma obra sobre esse assunto, a que a senhora atribui esse preconceito, essa questão em relação ao portador do vírus da AIDS? Qual é a origem disso, professora? Em primeiro lugar, eu diria que é a falta de informação a respeito das possibilidades de transmissão aí do HIV. Infelizmente, existe aí um déficit educacional muito grande no nosso país, e embora se fale muito em AIDS, ainda muitas pessoas não sabem quais são as formas de transmissão. Existem falsas crenças, então as pessoas acreditam que através do uso de banheiros, compartilhar refeitórios na empresa, isso possa ser aí perigoso para a saúde. E é claro que não é, que já está mais do que provado que as formas de transmissão do HIV são restritas. Então não se pega a AIDS através do contato natural entre as pessoas. Então o medo em razão dessa falta de informação, o medo que as pessoas têm pode levar aí a esse preconceito. Não é só isso, não é só esse fato. Eu diria também que, infelizmente, nós vivemos uma sociedade estigmatizada, existe muito preconceito aí à questão dos homossexuais. Então, as pessoas fazem uma falsa ligação de causa e consequência entre homossexualidade e HIV. Infelizmente, existe aí essa falsa crença. Então, disso advém uma maior discriminação aos portadores do vírus HIV, o que não acontece com pessoas que sofrem com outras doenças, como câncer, por exemplo. Perfeito. O nosso programa chega ao final, mas eu gostaria de dizer que a professora Regiane Margonara é autora de uma obra chamada O Empregado Portador do Vírus HIV, pela LTR, editora aqui brasileira. Professora Regiane, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Nosso Direito. Eu lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Obrigada, professor. Eu que agradeço aí a oportunidade e lembrando que todos os nossos argumentos aí estão amparados no princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional,
E é um tema que merece muita reflexão, muito estudo. Existem diversas outras questões polêmicas aí acerca do empregado portador do vírus HIV, mas devemos estar sempre estudando, acompanhando. Um abraço a todos, muito obrigada. Mais uma vez agradecemos a professora Regiane, desejando muito boa sorte aqui na Uniara, uma nova professora aqui da nossa casa, e agradecemos a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.